Mudando de assunto, hoje foi votado em primeira discussão na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que inclui no calendário do município o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica. Confira como ficou a votação. O projeto de lei foi de autoria da vereadora Maiara Felício, que, de acordo com a parlamentar, há mais de um ano aguarda a votação desse projeto. A gente está falando de uma população que existe uma tentativa de se varrer para debaixo do tapete. E quando não se consegue, o que a gente vê expresso nos números, elas sendo direcionadas para debaixo da terra. O lesbocídio é uma realidade no nosso país e já temos os instrumentos, do Tribunal Superior, já pensando em como se articular para fazer o enfrentamento dessas violências e ter ali, um cumprimento de rigor para se punir esse tipo de violência. Existe uma tentativa de negar as relações afetivas entre duas mulheres. Isso se dá porque nós estamos numa sociedade que romanticamente prega a relação entre homens e mulheres. Mas, companheiros, essa realidade não é a realidade de todos. Eu estou vindo aqui falar de algo que, a essa altura do campeonato, nós não precisaríamos, não deveríamos precisar ensinar a ninguém, que é o respeito. Nós não precisaríamos parar para falar que precisamos respeitar as diferenças e que aquilo que vale para mim, de repente, não vale para o outro. A vereadora ainda reforçou algumas das violências que essas mulheres sofrem. Existe a violência psicológica, de pessoas que ficam em cima da vítima falando que ela não é normal, que ela não merece ter seus direitos, que ela não pode ter um dia municipal para celebrar sua resistência. Mas nós temos também o caso do estupro corretivo. O estupro corretivo, companheiros, significa aquele estupro direcionado quando o agressor não se conforma com a escolha e com a vivência da vítima, de querer se relacionar com uma outra mulher. E isso é uma realidade doída do nosso país. 6 mulheres lésbicas são estupradas a partir desse conceito de estupro corretivo por dia no Brasil. Isso porque são os números que a gente consegue registrar, porque nem todo estupro é registrado. E a gente precisa ainda falar que 58% dessas 6 vítimas diárias que a gente tem no nosso território são mulheres pretas. E a parlamentar completou a defesa do projeto, reforçando a necessidade dele. Dia da visibilidade, a gente está falando de um dia de luta. Luta por reconhecimento da nossa população e valorização da nossa diversidade. Quando a gente fala de orgulho, a gente está falando de celebração, de festividade. E eu sei que, de repente, a visibilidade ela não é a solução para tudo que a gente precisa. Mas ela é um caminho, ela é uma chave para a gente continuar dando passos em direção a uma cidade, a um país mais justo. Finalizada a defesa, foi a vez do vereador Isaac Demani falar na tribuna contra o projeto. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, todas, independente de sua orientação sexual, independente de sua cor, independente do seu credo, todas, ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Ninguém. Isso é uma premissa que nós temos que levar para a nossa vida social para termos um convívio salutar. Ninguém pode ser desrespeitado. Aí eu tenho uma preocupação, quando se apresentam projetos dessa natureza, da visibilidade lésbica, e para mim elas não são invisíveis. Eu não sei se vocês vivem em outra cidade diferente da minha, porque eu conheço várias pessoas que têm opção sexual das mais diversas, e eu respeito a todas, e elas não são invisíveis para mim. Elas são, por mim, respeitadas, tratadas com respeito, carinho, urbanidade, e eu desafio a trazerem uma pessoa aqui que um dia foi desrespeitada, senhores vereadores, por mim, por conta de opção sexual, ou por conta da cor da sua pele, ou por conta do seu credo, por professar uma fé diferente da minha. Tragam uma pessoa aqui, eu renuncio o meu mandato. Porque eu prego o respeito tem que ser a todas as pessoas. Eu tenho uma preocupação
quando começam se destacar esse tipo de segregação, de subgrupo, porque isso acaba piorando a situação. Após a conclusão da fala contrária, o projeto foi à votação nominal a pedido da autora. E o resultado foi o seguinte: a favor do projeto, Michael Queiroz, do PSD, Maiara Felício, do PT, professor Pierre, DC, Cláudio Leandro, do PL e professor André, do PL. Os votos contrários foi de José Carlos Schwab, do PL, Isaac Demane, do PL, Carlinhos do Quico, também do PL, Ângelo Gaguinho, PL e Dirceu Tardem, do PL. E a abstenção foi da vereadora Vanderleia Abraça Essa Ideia, também do PL. E com isso, foram 5 votos a favor e 5 contra e 1 abstenção. Seguindo o regimento interno, o presidente da sessão teve de decidir a votação. Eu voto favorável por desempate. Bom, e para trazermos mais informações sobre o assunto, a nossa equipe conversou com a coordenadora do Polo de Cidadania LGBT de Nova Friburgo, Silvia Furtado. E essa é uma luta de muito tempo, 28 anos, só para ter uma ideia, e que até o momento as demandas das mulheres lésbicas específicas não estão contempladas dentro das políticas públicas, porque existe uma especificidade. Se a mulher lésbica vai ao ginecologista, só para dizer uma questão bem, um recorte aqui, ela tem uma dificuldade de ser atendida na sua plenitude. E a coordenadora destacou o que significa trazer esse dia para o calendário municipal. E trazer essa realidade para cada município, não só Nova Friburgo, seria aproximar uma questão que é nacional e que precisa ser solucionada, resolvida. É uma estratégia que precisa, eu achei esse momento muito importante para que a gente possa ter na pauta municipal todas as questões de inclusão de uma população. E como é sabido, a população LGBT sofre toda espécie de discriminação. E Silvia ainda apresentou um relatório de demandas de políticas públicas. Em outubro de 2023 foi lançado esse relatório, que é um relatório de enfrentamento à lesbofobia e o lesbo-ódio. Então, são demandas que precisa entrar na agenda nacional de políticas públicas. Então, aqui é a questão da violência específica. Então, por isso, mais uma vez, é importante trazer esse debate para o município de Nova Friburgo. E agora nós vamos seguir acompanhando esse projeto que ainda precisa ser aprovado em segunda discussão para que chegue até o Executivo.